Mas beleza, então essa é a ideia geral do backtracking. Vamos brincar aqui, tá? Que eu gosto de começar brincando com esse exemplo aqui do labirinto, né? Porque ele é muito concreto mesmo, né? Tipo, a gente vai fazer um caminho, né, nas chamadas recursivas, ali tentando resolvê-lo, e esse caminho corresponde literalmente a um caminho no labirinto. Depois a gente vai ver que esse caminho pode ser só um caminho lógico subjacente, mas aqui é para a gente pegar uma primeira noção. Então, esse meu labirinto, a ideia é que onde eu achurei aqui de rosa não pode passar, né? Eu tenho que saber onde que é a origem e o destino, tá? Então eu vou colocar aqui que a célula 00 é a origem, tá? Então é aqui que eu quero começar. E o destino, deixa eu pôr com outra cor, é essa última célulazinha aqui, 0, 1, 2, 3, célula 4, 4, 5, tá? Então ali é o meu destino, senão eu não sei, né, condição de parada e tal. Mas beleza, então, sabendo onde eu começo, sabendo onde eu termino, como que vai se dar, como que a gente vai operar nisso aqui, tá? Vamos tentar casar essas duas ideias. O que é uma solução parcial nesse caso? É simplesmente uma sequência de bloquinhos adjacentes, né? Eu não dou salto nesse caso aqui, eu só ando para adjacentes. Então, uma solução parcial é só um caminhozinho que ainda que começou na origem e chegou em algum lugar, não necessariamente no final. Senão ele seria uma solução, né? Senão seria uma rota para sair do labirinto. Então imaginem que eu tenho aqui, ó, um pontinho. Esse pontinho está indicando duas coisas juntas para mim. Está indicando que eu visitei esse cara, né? Mas ele vai indicar para mim também, além de indicar que eu visitei esse cara, ele vai indicar uma chamada recursiva, porque note que eu me comunico aqui no meu framework por chamadas recursivas, né, conforme eu vou avançando ou retrocedendo. E daí, o que eu posso fazer? Né? Como que eu posso estender uma solução? Né? Vejam o framework, né? P ser uma solução válida, P ser solução, enquanto eu puder estender. Então, veja aqui, ó, enquanto eu puder estender, eu vou estender para cá. Estender significa fazer um movimento. Eu vou tentar 4 movimentos. Eu posso ir para a direita, para baixo, para a esquerda ou para cima. E como eu tenho que ser metódico, eu vou nessa ordem, tá? Direita, para baixo, esquerda e cima. Então vamos começar aqui, ó. Vou tentar ir para a direita, né? Então eu tento estender a minha solução P, que começou ali, indo para a direita, tá? E eu chamo recursivamente esse cara, né? P é uma solução válida? Vir para a direita, eu não estou num lugar que eu violo nada, né? Eu posso andar aqui. Então é um adjacente do que eu estava antes e é uma solução válida. É uma posição válida. Então, beleza, fiz uma segunda chamada recursiva, passei por esse teste. P é solução? Não é solução, ainda não cheguei no final, né? E eu vou tentar estender de novo. Como eu sou metódico, né, eu testo, vou até deixar escrito aqui em cima, né? Dado uma posição, eu testo direita, depois para baixo, depois para a esquerda, terceiro, né? E depois para cima. Então, a partir daqui, eu vou tentar estender a minha solução parcial, avançando mais uma vez para a direita. Cheguei aqui, é uma solução válida? Eu vou começar um pouquinho mais rápido, tá? Senão a gente não sai daqui hoje. É uma solução válida? Isso aqui não é proibido, né? Então, tento estender de novo. É uma solução válida? Tento estender de novo. Quando eu tento andar para cá, né, no jeito que eu estou implementando, eu podia implementar dos dois jeitos, tá? Eu podia fazer a chamada recursiva de qualquer forma, tentando estender, e daí eu falho quando eu perceber que aquela solução está numa posição inválida, ou eu já nem estendo, tá? Para o nosso desenho não vai fazer diferença. O ponto é que eu tento vir para cá e eu não posso estender a solução vindo para cá, né? Então eu achuro isso aqui, ó, não posso fazer esse movimento, e eu testo o quê? Estendo de outra forma, né? Estendo para baixo. Agora eu consigo, venho para cá. Sigo a regra de novo, isso aqui reseta, tá? Para cada posição eu vou testar nessa ordem, para que eu tenha certeza de testar todos os caminhos possíveis. Então eu venho para cá, estendo, venho para cá, estendo, venho para cá. Opa, não dá, né? Tem duas coisas que tornam a posição inválida. E isso vai ser importante na hora da gente implementar, de olhar o código. Então vamos lembrando aqui, né? Uma coisa é eu tentar andar para uma posição achurada. Outra coisa é eu tentar sair do limite do meu labirinto, né? Então não consigo estender. Qual que é o próximo que eu testo?
para baixo, né? Eu tentei estender para a direita, não consegui, mas eu ainda não desisti, né? Esse enquanto não parou. Vou testar para baixo, consigo estender, e aqui eu tento estender para a direita, não vai. Tento estender para baixo, não vai. Tento estender para a esquerda, não vai. Tento estender para cima, também não vai. Aqui tem uma coisa importante, não vai porque eu já estive lá, tá? Mas uma função recursiva não sabe da outra, porque eu estou me comunicando por funções recursivas. Então eu vou considerar que eu ponho uma marcação, todo lugar que eu passei eu marco ele, né, para eu não me perder lá. Tá, então esse aqui é como se ele fosse bloqueado, mas não por um achurado desse, mas por uma marcação de que eu já estive lá. De qualquer forma, não dá para voltar, né? Veja que eu tento, a minha chamada recursiva não sabe, né, de onde eu vim. Então ele tenta ir para toda posição, mas não consegue. O que vocês acham que acontece agora? Volta, é aí que entra o backtracking, né? Quer dizer, pegando aquela ideia da solução parcial que eu falei, se a gente pensar com a abordagem só de enumeração que a gente viu na outra aula, eu teria que testar todas as sequências, né? Imagina toda a sequência que sai daqui, passa para cá, vem e dá uma volta. A sequência sai daqui, vai pra... São sequências. São sequências inválidas. Se eu fosse enumerar todas, eu ia gastar um tempão enumerando um monte de coisa que sai daqui, passa por terreno proibido, para descartar todas elas porque elas não são soluções viáveis, né? Eu já não passo isso. Eu já matei todos esses erros na raiz aqui. Não adianta. Todo o branch de coisas que iam sair a partir daqui não vão sair. E eu faço o retrocesso e volto para cá. E a beleza disso é que se eu for implementar de modo iterativo com pilha, porque dá para fazer, né? A pilha guarda para mim por onde eu passei, por onde não passei e tal, é puxado. Mas com recursão é só uma chamada recursiva. Lembra que cada um desses amarelinhos é uma chamada recursiva, né? Cada círculozinho, né, representa uma chamada recursiva. É só uma chamada recursiva que tentou estender tudo que dava, não conseguiu e terminou. Quando ela termina, automaticamente volta à chamada anterior, que é essa aqui. Então o backtracking é muito intuitivo com recursão, né, ele sai muito fácil. Daí aqui, ó, eu não vou marcar isso aqui como cortado, porque eu tentei, né, eu cheguei a vir para cá, mas certamente eu tentei estender e não deu nada, não achei solução. Tento vir para cá e cancelo. Tento vir para cima, vai dar o mesmo problema, né? Vou tentar e vou morrer. Vou tentar e não vai dar. Vou tentar para a esquerda, não vai dar. Vou tentar para cima e não vai dar. Vou fazer o backtracking, né? De novo, eu fiz o backtracking. Agora eu vou continuar fazendo backtracking, porque daqui eu já testei todas as extensões possíveis, né? Então eu volto para cá. Inclusive, eu não vou apagar esses, porque faz parte da nossa dinâmica, saber onde passou, onde voltou, mas eu vou achurar, vou colocar um xzinho assim, ó, né? Voltou, aqui foi tentar ainda, voltou, aqui tentou, daí volta para cá. Esse cara tenta para baixo, não consegue. Tenta para cá, não consegue. Tenta para cá, não consegue. Daqui, ele até pareceu que conseguia, mas deu com os burros d'água. Então esse também morre, e finalmente eu volto para cá. Desse aqui eu tento para onde agora? Para baixo, né? Seguindo aquela ordem, né? Então eu tento para baixo. Daí esse cara aqui tenta para a direita, não vai. Tenta para baixo, não vai. Tenta para a esquerda, conseguiu. Para a direita, não vai. Para baixo, opa, esqueci a cor errada. Não vai. Para a esquerda, conseguiu. Para a direita, já passou por lá, não vai. Para baixo, ele vai. Para a direita, passando mais rápido, mas está claro, né? Não consegue aqui, mas consegue aqui. E daí, finalmente, cheguei num caminho ali. Eventualmente eu chego aqui. Quando eu chego aqui, lembra que em todas essas chamadas recursivas, além de testar se P era uma solução parcial válida, eu estava testando se era uma solução. No caso, sem solução, nesse caso, é eu chegar no quadrante destino. Quando eu chegar aqui, esse cara, antes de tentar estender, vai perceber que ele é a solução e vai imprimir, né? O que eu vou colocar com outra cor aqui. Deixa eu ver se eu tenho um laranjinha aqui. Um laranjinha eu não usei. E daí a minha solução é dada pela sequência que eu passei. E é claro que eu podia ter guardado ela em algum lugar, né? Tipo, eu posso guardar ela tipo, já tenho ela implícita pela estrutura recursiva, mas eu consigo guardar num lugar auxiliar se eu quiser imprimir isso aqui e tal. Tudo bem?
Como eu falei, esse primeiro exemplo ele é super concreto, né? Porque o caminho que eu estou fazendo é um caminho de fato, é um problema sobre achar um caminho. Mas como a gente vai ver na sequência, tá? Muito em breve, a gente vai ver código antes disso aí e tal, mas muito em breve a gente vai ver, caminhos lógicos estão em todo lugar na computação. Então, nem sempre o meu problema é sobre achar um caminho, mas as minhas variáveis definem um caminho. Tá? Eu acho que o segundo exemplo nosso vai deixar isso bem claro. Mas esse é um primeiro cara aqui para retrocesso, tá? Para programação com retrocesso. Ficou claro o exemplo? Dúvida? Dá para achar, dá para fazer um algoritmo que invoca um caminho mais curto? Ele precisaria de mais parâmetros, só precisaria salvar. Ótima pergunta. Isso é um quiz que eu deixei, inclusive, mas muito bem observado. Eu já ia comentar isso, então é bem-vindo, muito bem-vindo. Como vocês podem perceber, o caminho que eu achei não é o mais curto. Nesse caso, visualmente, a gente percebe que tinha um para cá. Né? Deixa eu separar duas coisas aqui. Especificamente, no labirinto, se eu quisesse achar o caminho mais curto, eu podia fazer um algoritmo diferente desse de programação por retrocesso, que é baseado naquele algoritmo de cálculo de distância que a gente viu. Tá? Teria que modificar um pouquinho a rede e tal, para ter umas posições proibidas e coisas assim, mas daria para fazer. E eu poderia usar aquele algoritmo, que ele é especializado em cálculo de distância, e ele com muita eficiência, sem ficar indo e voltando e tal, acharia o caminho mais curto. Tá? Só para deixar isso separado, assim, tem problemas fundamentais. O que a gente viu, né? Ordenação. Tem algoritmos menos eficientes e outros mais eficientes. Caminho mais curto é um problema super importante em computação, tem algoritmos específicos para fazer isso bem rápido e tudo mais. Isso aqui é uma técnica mais geral, então raramente ela vai ser a melhor solução para um problema, mas ela é muito mais abrangente, né? Mais fácil de adaptar para várias coisas. Mesmo dentro dessa técnica, dá para fazer isso que você quer. Só que eu não teria um jeito que não fosse apelar para esses algoritmos de cálculo de distância e tal, para fazer ele encontrar de cara o caminho mais curto. Fazendo só a lógica da programação com retrocesso, o que eu teria que fazer, e isso é o quiz, é modificar o meu código, que a gente vai ver lá, para não parar depois de achar a primeira solução, e guardando soluções, né? Então eu vou tentando, porque eu poderia voltar, né? Nada me impede de voltar, né? Falar assim, ok, achei. Tá bom, mas será que tem outra? Então eu poderia voltar, eventualmente eu voltaria até aqui, tentaria ir por baixo e acharia outro caminho. Né? Mas veja que isso tem um custo, porque quando eu achasse outro caminho, só um exemplo, voltei tudo aqui e vou tentar outro caminho para cá. Quando eu chego aqui, o primeiro caminho que eu vou tentar é para lá, então eu vou lá dar com o buço na água de novo antes de voltar. Isso não é particularmente eficiente. Tá? Então, vasculhar todas as possibilidades com o retrocesso costuma ficar mais custoso, mas dá sim. Se eu quero a melhor solução e não só uma solução, fica mais custoso, mas dá para fazer. É que caminho, eu tenho que fazer essa ressalva, porque senão alguém pode ver isso aqui depois, mais gravando, né? Fala assim, mas esse professor de algoritmos não sabe que caminho a gente tem algoritmo eficiente? Né? Mas, no geral, se é um problema que eu não tenho um algoritmo específico, procura todas. Você pode modificar backtracking para não parar depois da primeira, tranquilo, um bom exercício, inclusive. Pode falar. Por exemplo, a chegada tivesse fechada, ele ia ficar tentando infinitamente ou ele ia uma hora perceber e parar? Ele ia parar, ele não fica infinitamente. Pode demorar bastante tempo. O demorar bastante tempo é porque, assim como, apesar do backtracking, né, apesar da poda de solução deixar um pouco mais eficiente, ele tem o pior caso parecido com os algoritmos de enumeração. Ele ia tentar muitos caminhos. O número de caminhos pode ser muito grande, mas não é infinito. Então, ele pode ser bem ineficiente, demorar, mas certamente ele ia parar uma hora. Porque basicamente ele tenta todos os caminhos viáveis, todos os caminhos possíveis. Se está fechado, ele vai testar todos os caminhos viáveis e uma hora ele vai desistir. Tá?